Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou o Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, para levar até você informações que são agregadoras de valor. Mas para que tudo seja melhor, sempre a primeira coisa é evocar, né? Aqui e aí, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, sem mais delongas, vamos conhecer um pouco do papel do geólogo no nosso contexto Amazônia. Estou aqui com o geólogo Amilcar Adami, o Adami, como é mais conhecido. Eu tenho algumas dúvidas sobre geologia com ele, estou ladeado pela Thaís, né, que é engenheira química. Vai ser legal a conversa aqui hoje. Eu desde a época em que eu cheguei em Rondônia, eu ouvi dizer que 92% do subsolo dessa terra era rico em minério, de todo tipo. Um pouquinho de exagero, né? Mas Eu também acho que 92% é muita coisa. vamos dizer que seja 90%. Ah, meu Deus do céu. Realmente, 89 mil, quem sabe, posso estar enganado. Mas muito obrigado por tua presença aqui, seja bem-vindo. E espero que hoje você dê uma contribuição importante sobre o papel do geólogo, tá bom, meu querido? Ok, eu agradeço o convite inicialmente, Benito e da Thaís, pela oportunidade que dão para nós podermos desenvolver um pouquinho o papel do geólogo, o papel da CPM, e perante a sociedade, perante o Estado, e dizer da importância que o geólogo tem para a economia, para o desenvolvimento de tudo que nós vemos na nossa frente. O geólogo é o responsável o geólogo tem uma gama de atividades muito ampla. Ele não só atua há umas décadas atrás, o geólogo se dedicava essencialmente à descoberta de recursos minerais. Então, era mapeamento de rocha, mapeamento dos terrenos. Depois, então, a atividade de geólogo foi se expandindo, como qualquer outra profissão. Então, hoje nós atuamos também em recursos hídricos, tanto superficiais como subterrâneos, atuamos na prospecção geotécnica, atuamos na gestão territorial. Então, a gama de atividades que o geólogo desenvolve hoje em dia é muito ampla, muito grande. E o geólogo, a importância dele é porque tudo que nós conseguimos executar, fazer no estado, a indústria, engenheiro químico, o engenheiro, todas as profissões têm uma dependência muito grande do geólogo, porque eles trabalham com materiais que o geólogo descobre. Ferro, alumínio, o ouro, a prata. Então, tudo isso vem de uma descoberta do geólogo. É claro que nós não podemos esquecer a participação do garimpeiro, aqui na Amazônia, né, que tem uma participação grande. Mas o geólogo que está por trás de todas as descobertas de bens minerais. E no estado, nós somos aproximadamente em torno de 40, 50 geólogos. Nós temos uma associação profissional de geólogos. Inclusive, agora, nesse momento, o geólogo presidente da nossa entidade está em Brasília, participando do encontro promovido pelo CONFER, que agrega todos os CREAs do país. Eu também deveria estar lá, mas devido ao problema de saúde que eu tive a semana passada, eu não pude comparecer. Mas a reunião está se desenvolvendo e certamente algumas novidades vão vir a partir dessa participação do geólogo. Uma dessas novidades é um convênio que foi estabelecido entre a Associação Nacional os CREAs, o CONFIA, com a Agência Nacional de Mineração, o antigo DNPM. Então, é uma novidade grande que nós temos e que certamente vai alavancar a atividade mineral. Perfeito. Tá aí, saúde do nosso entrevistado. Adami, um prazer conhecê-lo pessoalmente. Agradeço também a sua presença aqui. Acho que é importante. Eu trabalhei durante muitos anos, praticamente tanto na época da faculdade, que fiz estágio junto com vários geólogos, e também depois me formei trabalhando diretamente com geólogos. Então, eu conheço bem o trabalho, acho um trabalho brilhante, que se formam poucos, né, porque
é uma academia intensa de campo, né? Então a pessoa precisa realmente gostar daquilo que faz, de muitas vezes estar em ambientes rústicos, né, sem o conforto da casa, para seguir na sua profissão. Então, assim, eu tenho um carinho enorme por essa profissão e pelos meus amigos geólogos. Então, um prazer. E hoje, trazer você aqui para discutirmos, falarmos um pouco sobre a hidrogeologia, né, dos riscos, o que são, o que é essa contaminação que as pessoas falam que tem a nível superficial das águas, o nosso aquífero ele é raso. Trazer um pouco desse conhecimento para a nossa população, eu acho que é importante para que as pessoas tomem mais cuidado, que cuidem dos seus recursos com mais carinho, porque eles são importantes e se nós não cuidarmos, num futuro, quem sabe, poderemos ficar sem, né? A vocês de casa, agradeço a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Não esqueça de curtir e compartilhar nosso Facebook, nosso Instagram e também se inscreva no canal do YouTube. Perfeito, vou chamar a vinheta e vamos começar então. Por favor, Eudes, nossa vinheta. Adame, fala um pouquinho da tua formação. Quantos anos de Rondônia? E da tua formação. Formou onde? E como é que chegou em Rondônia? É uma longa história, Benito, porque já são tantos anos que eu estou aqui em Rondônia que levaria um certo tempo para dizer tudo que eu já fiz. Mas eu, antes de mais nada, eu gostaria de complementar um pouquinho a informação anterior, dizendo que nós geólogos estamos há décadas, inclusive, tentando sensibilizar os órgãos públicos no sentido de que haja participação dos geólogos nas atividades. Infelizmente, nos últimos anos, isso tem começado a acontecer. Então, hoje, só para dar exemplos, nós temos vários geólogos trabalhando na SEDAM, Secretaria de Desenvolvimento Ambiental do Governo, nós temos também no Departamento de Estrada e Rodagem, então já tem uma participação de geólogo não só em mapeamento e pesquisa mineral, mas como também no dia a dia da população. Eu sou geólogo formado em Porto Alegre, no distante ano de 1971, e estou aqui em Rondônia já há mais de 4 décadas. Então eu já palmilhei todo esse estado aí, em todos os seus recantos, com trabalho de campo, dentro da mata. Conheço também já o Acre também, já desenvolvemos um trabalho lá em todo o estado. Então, eu já conheço um pouquinho da Amazônia e todos os seus problemas relacionados à geologia. Não só a geologia, mas como também gestão territorial, recursos hídricos, como a Thaís falou, contaminação também, alguma coisa a gente já sabe, e também na gestão territorial, na prospecção, né? Então, essa atividade toda. E durante todo esse período que nós trabalhamos aqui, eu já trabalhei em mapeamento geológico nos primeiros anos, nos anos 70, quando o Estado estava começando a se desenvolver, e aí com mapeamento, depois nós trabalhamos em prospecção geoquímica, trabalhamos também depois em recurso hídrico, e aí mais recentemente nós começamos a trabalhar então em gestão territorial, a utilização da informação de geologia e recursos minerais no sentido de apresentar produtos que possam ser mais imediatamente utilizados pela população. Então esse é um trabalho novo que nós estamos fazendo desde o final dos anos 90 e que vem se mostrando que tem um retorno muito grande. Né? Thaís. Adame, explica um pouquinho para a gente, né, eu acho que a CPRM acho que tem vários trabalhos nesse sentido e acho que você traz aí elenca aí várias etapas, né, durante a sua formação, o seu conhecimento, enfim, são trabalhos que foram desenvolvidos aqui em Porto Velho, em Rondônia, no Acre até, sobre essa questão da hidrogeologia, né? Aqui nós temos o aquífero raso, estamos em cima de uma terra abundante de água,
né? Água doce. E a gente sabe que muitas vezes, até pelo histórico do próprio crescimento populacional, linkando um pouquinho com a questão do saneamento básico, foram feitos desordenadamente, né, a instalação de várias fossas, né, e também a construção de vários poços de água, né, para captação de água potável, né, deveria ser, né. E aí, o que dentro desse desenvolvimento, o porquê que a gente fala e ouve dizer que existe essa contaminação, né? E também na questão da importância de quando vai se construir um poço para captação de água, para usar em casa, para beber, para tomar banho, para fazer essa limpeza. Qual a importância da construção de um poço controlado e fiscalizado pela CPRM? Muito bem, é um tema bastante interessante e de grande importância, mas antes de eu entrar exatamente nessa questão, eu gostaria só de mencionar que a CPRM tem essa área de contaminação, infelizmente ela não tem a disposição um número de estudos muito grande por enquanto, né? Existem alguns trabalhos feitos pela CPRM, mas não são suficientes. Isso começou tudo lá pelos anos 80, 90, quando uma engenheira química começou fazendo um estudo de mais ou menos 30 poços na cidade de Porto Velho, visando identificar a possibilidade de contaminação. Então, depois seguiu então outro trabalho que feito por um geólogo chamado Homero, que em 2004, 2006, 2008, também trabalhou mais especificamente no bairro da Embratel, também tentando identificar a possibilidade de contaminação. Depois, então, teve outro trabalho chamado levando a tentativa de identificar a dinâmica da contaminação de Porto Velho, feito pelo major da CPM chamada Catarina. Então, alguns trabalhos foram feitos. Em 2014, um geólogo chamado, um pouquinho antes, na verdade, chamado José Cláudio Viegas, ele estudou também nos bairros São João Bosco e Liberdade, e estudou os poços tubulares que existiam lá. E ele verificou, então, que existe uma camada razoavelmente espessa para Porto Velho, de uma rocha favorável à presença de água. Ele chamou, então, o aquífero Jaci Paraná, que tem uma espessura maior indo do centro da cidade em direção sudeste. E, finalmente, em 2011, 2012, 2013, a CPRM fez um estudo um pouquinho mais amplo, tentando abranger toda a área urbana de Porto Velho, no sentido de avaliar não só a qualidade de águas dos poços tubulares e poços Amazonas também, mas também a fonte, a recarga desses poços, de onde estava provinda a recarga. Esse estudo trouxe uma série de informações importantes, né? Por exemplo, que os poços, naquele momento, ainda não mostravam uma contaminação tão grande, né? Mas aí foi avançando o estudo e se verificou que, ao longo desses anos que eles estudaram, a contaminação foi aumentando. Mais recentemente, agora, a não ser que sejam estudos pontuais de um lugar ou de outro, mas não de uma forma abrangente para a cidade, não existe um estudo relativamente recente dentro de Porto Velho que leve à identificação da contaminação. Todos nós sabemos que existe a possibilidade de contaminação, porque são depósitos sedimentares e depósitos sedimentares inconsolidados, e eles têm uma certa permeabilidade. É importante citar que existem duas possibilidades de captação de água subterrânea. Os poços amazônicos, que são esses poços cassinos, esses poços rasos, que a maioria da população tinha antigamente, e os poços tubulares introduzidos mais recentemente e que tem uma possibilidade de contaminação menor. Mas Porto Velho, o substrato geológico, ele é muito importante na definição
da qualidade de uma água. Por exemplo, Vilhena. Vilhena nós temos um aquífero muito espesso, sedimento consolidado, ele dá vazões muito altas, 300 mil metros cúbicos por segundo, mas a possibilidade de contaminação lá é muito grande, porque são sedimentos consolidados e não tem nenhuma barreira, uma barreira física superficial que possa impedir, ou pelo menos dificultar a passagem dos poluentes. O Acre já é uma situação também diferente, lá como nós temos principalmente sedimentos impermeáveis, não existe praticamente água subterrânea, então a contaminação é difícil de ter porque não existe água. Porto Velho também já é uma situação bem diferente desses dois locais, Vilhena e o Acre, Rio Branco, mais particularmente. Porto Velho são antigos depósitos paleocênicos, ou seja, uma idade de pouco mais de 10 mil anos, onde o Rio Madeira percolou a sua planície de inundação e aí foi deixando depósitos sedimentares de areia e de argila. A areia, quando o rio conseguia chegar até aquele local, e a argila, quando o rio recuava e ficava só a planície de inundação. Então a água ia secando e ficava a argila. Porto Velho, então, é uma situação que está relacionada dentro desse contexto. Nós temos camadas lenticulares de areia, que é onde a água acumula, onde nós temos água, e depois temos intercalações de sedimentos finos, argila. Argila que então é uma argila relativamente impermeável e que serve como uma barreira para infiltração, percolação de fluentes contaminantes. O que nós temos então, quando existe a perfuração de um poço tubular, Poço Amazonas, normalmente você não tem nenhuma, não tem assim uma forma de você evitar uma contaminação, desde que o poço, a não ser que o poço seja bem feito e que tenha determinados parâmetros que possam prevenir a qualidade daquele poço. No poço tubular, já é mais difícil você haver a contaminação, porque você tem um poço tubular de 30, 40 metros pelo menos, e você pode ter, se o poço for bem feito, o poço vai ter a zona de captação de água apenas nas camadas de areia, e onde tem a camada de argila, então vai ser um tubo cego, então não tem a possibilidade de penetração. Aí então evita ou pelo menos minimiza o problema de uma possível contaminação por contaminantes que vêm da superfície. É importante sempre a gente lembrar que a construção de um poço tubular, e um poço Amazonas também, ele exige certos requisitos, exige certos cuidados que deve ter da sua construção. No caso do Poço Amazonas, com a extensão crescente da rede de abastecimento efetuado pela CAERG, o Poço Amazonas vem sendo reduzido gradativamente. Existe ainda, mas vem sendo reduzido. Agora, o poço tubular, realmente, a tendência dele é crescente no sentido de implantar devido a pessoa ter uma necessidade maior de água, por faltar água. Então, sim, aí o cuidado tem que ser muito grande para evitar que aquela construção que ele fez a um determinado custo possa ser afetada por contaminantes superficiais. Migram, percolam pelos sedimentos e chegam até onde a água está acumulada e aí vai prejudicar toda a qualidade daquele poço. Então, esse cuidado, sempre quem for fazer, tem que ter o cuidado, né? Eu gostaria, ao final, de fazer uma recomendação nesse sentido, de que as pessoas que desejam fazer um poço tubular adotem uma certa medida para poder ter a qualidade que eles esperam da água subterrânea. Eu acho que esse ponto é importante, né, Adami, porque às vezes a pessoa precisa do recurso e acaba contratando uma empresa que não tem a mão de obra especializada e ela acaba sendo prejudicada, porque ela às vezes tem uma água, mas que não é uma água de boa qualidade. E, em alguns casos, a pessoa pode até perder esse poço, né, pela qualidade dessa água ser tão ruim que não dê para consumir, não dê para usar no dia a dia. Né? Então, é importante que a gente entenda um pouco melhor, e quando a gente traz essas questões da geologia,
do município, é importante a gente conhecer, e quem trabalha com isso também ter esse estudo, esse acompanhamento, essa pesquisa junto ao CPRM, que é o órgão que detém essas informações, né? E saber que a gente pode obter bons resultados se for feito num controle adequado. A minha preocupação sempre foi essa, entender também essa dinâmica, né? O quanto, por exemplo, você me disse que lá no interior em Vilhena a gente tem uma água com uma pressão alta, né? Com uma quantidade alta. Aqui nós já temos lentes de areia, porque tem da formação da época do Madeira, então nós temos umas lentes no meio, então quer dizer, tem uma mistura entre o solo vermelhinho, bonitinho, que molda na mão, e daquela areia que a gente encontra às vezes quando está escavando, né? Então tudo isso são coisas importantes que eu acredito que a maioria das pessoas não sabem, não conhecem, né? E a gente trazer esse assunto, abrir essa discussão, vai, pelo menos, despertando nas pessoas que elas têm que tomar um cuidado maior, né? E também eu acho que a gente poderia até falar um pouquinho da questão do contaminante, que é o que a gente usa nas fossas, né? Que tem que cuidar dessas fossas para que ela também não jogue, não despeje o contaminante orgânico ali no solo e na água, porque a água caminha, né? Ela caminha, então ela vai uma hora ela vai estar só no solo, mas ela pode atingir também as nossas águas, os nossos aquíferos mais profundos. Existe realmente essa preocupação. Nós temos, por exemplo, em Porto Velho, a população ainda não está totalmente consciente da necessidade que ela tem de ter o cuidado com a água subterrânea, porque acha que a água subterrânea ela vai encontrar em qualquer lugar e em quantidade que ele acha que precisa. Mas nós temos esse contexto geológico que eu descrevi, associado a paleocanais, que a gente chama, antigos canais do Rio Madeira, ele associado com a intercalação de camadas, lentes de areia e camadas de argila, é o que está fazendo com que a cidade de Porto Velho não apresente um nível maior de contaminação. Porque como essas lentes são descontínuas, e existem as camadas de argila que são impermeáveis e de certa forma retêm o contaminante que veio da superfície, aí então você vai ter, num determinado lugar, por exemplo, eu cito lá na CPRM e a agência, e o antigo DNPM, nós temos um poço que é um paleocanal do Rio Madeira, com 92 metros de profundidade. Tem várias camadas de argila antes de chegar até a água subterrânea. E o DNPM é um poço que a CPM também fez, que tem 42 metros. Ou seja, é mais raso. Então, a possibilidade, por exemplo, de a água que tenha na CPRM 92 metros, ela possa ser atingida por algum contaminante que possa vir de lugares mais rasos, né? Porque a possibilidade de o contaminante chegar a 40 metros é maior do que chegar em 90. Então, esse contexto então, faz com que Porto Velho ainda não apresente níveis maiores de contaminação da água subterrânea do que seria se ela tivesse um aquífero contínuo. Então, nós temos aqui o quê? Aquíferos, camadas descontínuas contendo água. Então, isso faz com que um poço tenha água e logo no lado não tenha água, por causa dessa descontinuidade das camadas. E isso também faz com que eu com a água que eu tenho aqui, minha água está de boa qualidade, apesar de no lado ter um poluente que não chegou até ali, porque não tem uma camada de areia que liga os dois poços. Então isso é um condicionante muito favorável para que Porto Velho ainda não tenha níveis maiores de contaminação. Esse estudo de 2004 feito pelo Homero também ele levou o enfoque dele do trabalho dele mais voltado à detecção de hidrocarbonetos, óleo e graxa, porque naquela oportunidade existia uma reclamação de um poço, o posto dos garimpeiros lá na BR,
que estava indicando a presença de contaminantes a partir de óleo, de graxa. E lá foi constatado esse problema. Rolim de Moura também teve um caso muito parecido. Era óleo vazando de uma usina de instalação que fornecia energia e que estava vazando, e porque de uma certa forma chegava até as casas e provocava a contaminação. Então lá a empresa teve que fornecer água tratada por caminhões-pipa vários meses até que resolvesse o problema. Porto Velho, nós temos um banco, a CPRM tem um banco, o CREA, por exemplo, eu sou conselheiro do CREA também, e uma grande preocupação que nós temos lá dentro do CREA é no sentido de fiscalizar todos os profissionais, todas as pessoas que atuam na perfuração de poços tubulares. Inclusive, existe um número bastante grande de autuações nessa área, mas o problema é que quando o fiscal chega no local, como o poço é feito em 2, 3 dias, quando o fiscal vai até aquela área a partir de uma denúncia, já terminou o poço e não dá mais para atuar o que executou o poço. E aí seria muito interessante, nós já procuramos o Ministério Público, uma ocasião, no sentido de procurar fazer, porque o CREA não tem poder de polícia, de interromper a execução do poço. Já o Ministério Público teria. Então seria uma forma de uma atuação conjunta, Ministério Público e CREA, no sentido de fazer uma atuação mais forte, incisiva nessa linha de atuação. A CPRM tem um banco de dados chamado Ciagas. Nesse banco de dados, ela contém mais de 1.300 poços tubulares e poços Amazonas em Porto Velho. No estado são quase 3.000. Então, esse banco de dados, além de ele servir para que as pessoas possam saber aonde tem água, onde a possibilidade de água é maior ou menor, ele também é importante porque ele pode permitir que as pessoas tenham informações sobre a possibilidade de contaminação, porque ele vai mostrar aonde tem camada impermeável e onde tem camada permeável. Então, é uma informação que é um banco de dados importante para ser usado. Eu vou chamar o intervalo comercial, no próximo bloco a gente conclui então, tá bom? O jogo rápido é num lá, outro cá. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. Eu procurei tecnologia avançada, método personalizado, profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso.
Estou aqui hoje com o geólogo Amilcar Adami. Amilcar, concluindo então. Eu só gostaria, Benito, de uma palavrinha a mais sobre a questão de cuidados que deve ter na perfuração de poço tubular. A pessoa que vai fazer o poço tubular, ele sempre deve procurar um profissional ou uma empresa qualificada, que saiba o que está fazendo, para evitar que ele construa um poço a um custo e possa amanhã aquele poço se tornar inviável, não ter mais água, ou fechar, ou então provocar a infiltração de argila, o que vai trazer má qualidade para o poço. Então procure sempre uma pessoa qualificada que dê para ele uma anotação de responsabilidade técnica, que forneça para ele um relatório técnico mostrando aonde que está captando a água, onde está a camada impermeável, que vai dar muito mais segurança para aquele proprietário que mandou executar o poço. Então, tá. Esse é o recado que eu gostaria de dar finalmente. Obrigado, tá, meu querido. Ok, obrigado pela oportunidade. Agradecemos aí a oportunidade que foi oferecida para nós. Tamo junto. Adami, muito obrigado pela sua presença aqui, pela contribuição, pelas informações. Acho que isso nos ajuda a entender um pouco mais sobre o nosso espaço escondido, né? Sobre o nosso solo, sobre o nosso subterrâneo. E a vocês de casa agradeço a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez e até o próximo programa. Então tá, meu querido. Muito obrigado mais uma vez, tá? Felicidade para você. E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.